Fala, gente! Mais um Tete a Tete com a Pri começando. Que alegria receber você aqui. Como você está vendo, nós estamos muito elegantes hoje, porque o Tete a Tete está aqui no Centro de Eventos da Palhoça. Quero agradecer a Patrícia que cedeu esse espaço para nós. Gente, que espaço incrível, onde você pode fazer formaturas, 15 anos, palestra, entre tantos outros eventos. Tem 2 espaços, auditório e lá embaixo de eventos. Então, tem estacionamento, tem tudo que você precisa aqui. Então, Centro de Eventos Palhoça. Gente, que alegria. Obrigada por ceder esse espaço pro Tete a Tete. Mas vamos ao episódio de hoje? Se é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo. E se você já faz parte da nossa comunidade Compaixão em Movimento, o Tete a Tete com a Pri Podcast, segue, já compartilha, já deixa o seu comentário, porque eu tenho certeza que assim como tem edificado a minha vida, vai edificar muito a sua vida também. E recebam com muito carinho e gratidão o pastor Cefas de Oliveira. Que alegria, pastor, te receber aqui. Seja bem-vindo ao Tete a Tete. Muito obrigado, pastora Pri, pelo convite, né? Estar juntamente contigo aqui nesse momento tão especial, né? E estou muito feliz e muito contente por tudo que tem acontecido entre a gente aqui nesse meio tempo aí. Amém, amém. Gente, a gente se conhece, eu acho que já vai fazer quase 5 anos? Mais ou menos isso aí. Por aí, né? E só agora a gente gravando Tete a Tete. Mas, gente, vocês perceberam que ele tá na beca, né? Quase que eu não tenho nem roupa vir pra esse Tete a Tete, gente. Num lugar como esse que eu acabei de apresentar pra vocês. E ainda o pastor Cefas vem nesse estilo. Que alegria, pastor. Eu ainda, hoje, me arrumando, vim pra cá. Até fiquei pensando assim, ela já levou um monte de gente. Quando é que vai chegar a minha vez? Então, graças a Deus, chegou a minha vez. Acho que tem muita gente querendo vir aqui também. Amém. Mas a minha eu tô roupa... orando para que o Senhor me apresente todas essas isso pessoas. Aí. E a minha roupa, quem escolheu hoje, foi a minha filha Ayla, de 3 anos. Eu que botou, ela falou, pai, bota isso aqui. Eu fui colocando e falei, então tá, eu ia vir com outra calça, mas foi benção. A Ayla, a gente já sabe que tem um dom aí do estilo. Que alegria, uma linda. Um beijo pra Dai, a esposa do pastor Cefas. Um beijo aí pros filhões, né? Meu Deus, agora são vários filhos, multiplicai-vos. Né? A minha esposa Daiane, né? Meu filho mais velho, Davi Luca, né? A Ayla, hoje 3 anos. E o Oliver, que vai chegar mês que vem, vai estar com a gente. É verdade, ainda ganhou ainda um bônus que é um filho de coração ainda, né? Meu Deus do céu. E tem o Gabriel junto aí, é isso aí. Que alegria, família grande. Muito bom. Pastor, eu sei que você não é daqui, né? Porque eu conheço um pouquinho da tua história. Eu gostaria que você se apresentasse para nós, de onde você vem, como é que é essa situação. Então, pastora, eu vim do Rio Grande do Sul, na cidade de Camaquã, né? Camaquã, nunca ouvi falar. Camaquã, bem no Rio Grande do Sul lá. Uma cidade pequena, média de 80 mil habitantes, né? Depois eu acabei indo para morar na capital, em Porto Alegre. Aí de Porto Alegre eu fui a Caxias, depois Erval, depois a gente vai compartilhar aí o porquê dessas trocas de cidades, né? Eu ia dizer, é um nômade, Não. E depois tive o privilégio de estar fora do estado também. E hoje estou nesse estado maravilhoso que é Santa Catarina, aqui juntamente com todos vocês aí. Que legal, que legal. E na sua infância, você já conhecia Jesus? Não? Como é que é essa história? Eu tive um privilégio, vamos dizer, como todo mundo fala, de nascer num lar cristão, né? Eu tive esse privilégio, meus pais já não eram evangélicos, mas quando eu nasci já estava no berço cristão, vamos dizer assim. Então, aonde eu comecei desde o pequeno, desde a escolinha bíblica até os corais da igreja. Ai, que legal. E eu sei que tu escolheu um texto, né, pra gente ler hoje. Eu gostaria de ler, inclusive com você que tá aí do outro lado, que tá lá em Isaías 6, versículo 8, que diz o seguinte: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Por que esse versículo, pastor? Começou a despertar como eu falei, já nasci no lar cristão, mas começou a despertar um desejo de ser missionário. Tive um desejo, a gente lia no versículo, eis-me aqui, e às vezes a gente falava, eis-me aqui, mas envia aquele ali, envia aquele outro. Mas eu tive um privilégio, né, de começar a despertar esse desejo e aprender um pouquinho mais. Então, na igreja onde eu estava, passei pela função diácono, presbítero, evangelista, até chegar no missionário e depois pastor, né? Então, quando eu comecei a sentir essa sede de ir e não me importar de abandonar onde eu estava, né? Aí comecei a fazer os cursos na igreja e me colocar à disposição em evangelismo, né? Então, senti o desejo de realmente ir a fundo na obra de Deus. Aonde eu recebi um convite para ir sair da minha cidade para ajudar um pastor, como eu toco também, na parte da música, com jovens, nessa igreja do interior. Então eu fiquei
conjuntamente com ele um bom tempo como ajudante desse pastor. E só que passou um tempo, esse pastor ficou doente, né? Uhum, E aí ele teve que voltar para a família dele, porque não tinha a cidade bem interior, né? Da uhum. divisa do Uruguai. Então ele queria voltar para a família dele e naquele meio tempo ele conversou com o pastor presidente e citou o meu nome e me lançaram esse desafio. E eu assumi o Eita! compromisso ali na Você cidade. tinha quantos anos mais ou menos nessa época? Eu tinha mais ou menos nessa época uns 25 anos. Caramba, Foi um meu primeiro baita trabalho, desafio. 25 a 27 anos. Meu primeiro trabalho na cidade do Herval, no Rio Grande do Sul, na divisa do Uruguai. Foi a primeira vez que eu tive na frente de um trabalho. Tipo assim, eu queria ser um Uhum. pastor, só que quando chegou naquela função, a gente sente um peso, uma responsabilidade Frio na e barriga. aí comecei a ter situações assim, vem cá, senhores, se alguém me perguntar alguma coisa, eu não saber o que responder. Porque Uhum. naquele friozinho na barriga, a gente entende que aquilo ali, a resposta que a gente vai dar, como se fosse a gente que teria que ser É, preparado. Mas a gente depois aprendendo que Deus coloca a gente e ele capacita na hora é. e a resposta não vem do ser humano, vem de Deus e através da gente como instrumento, né? Muito bom, até porque quando eu percebo assim, né, quando a pessoa vê um pastor, uma pastora ou alguém de que tem algum título, né, que seja, as pessoas acham, ah, estão prontos, por isso que estão lá. E na verdade não, Não. na verdade a pessoa também está se desenvolvendo, a pessoa também está crescendo, está aprendendo muita coisa, né, vencendo seus medos, suas barreiras. E eu vejo assim que até um livro que eu li há um tempo atrás que era A Coragem de Ser Imperfeito. Foi Uhum. um livro muito bom pra mim, porque exatamente, a gente acha que tem que ser perfeito em tudo, né? Sim. Tem que dar o seu melhor. Claro que tem que dar o seu melhor. Seja dedicado, estude. Não tô falando contra isso, mas ao mesmo tempo, eu vejo que muitas pessoas olham a vulnerabilidade do outro e admiram. Mas quando chega a sua hora de ser vulnerável, porque falar no microfone é mostrar uma Sim. vulnerabilidade, né? E as pessoas acham que não, que a gente tá pronto. E não é assim, gente. É um processo. Então, eu acredito que você tenha passado por esse processo Eu também, né? passei por essa experiência e também tive uma dificuldade, porque quando eu fui cuidar dessa igreja, uma igreja mais tradicional, então existia pessoas bem mais velhas do que eu. Então, Um alguém privilégio. mais novo É. ficava assim, parece que, pô, mas que experiência que eu tinha. E realmente era meu primeiro trabalho. Mas Deus me colocou a estratégia de pegar a força do jovem e a sabedoria dos mais velhos. Então, o meu segredo foi me aproximar deles, conhecer a história de cada um deles e me colocar como mais um que estava ali para ajudar. Então, isso me ajudou Mas bastante. muito legal, porque uma das perguntas que eu ia te fazer era, tipo assim, qual era a maior dificuldade ou o maior desafio como pastor? Mas é interessante tu falar isso, porque, tipo assim, eu também fui muito nova, né? Eu fui aos 22, eu acho Hum. que foi quando, bem quando a gente se conheceu Sim, ali, tinha aham. acabado de iniciar. E quando a gente chegou, a gente estava liderando jovens, intercessão e várias outras questões, assim, que eu dizia assim, caramba, como assim eu estou cuidando de pessoas de 60, 70 anos, o que que eu tenho para agregar, né? Uhum. Então era uma coisa assim que eu não entendia. Eu digo, Senhor, me capacita mesmo, porque eu não me sinto capaz. Então, mas que legal ouvir isso, porque, tipo assim, a gente vê que não é só com a gente. Outras pessoas também passam por esses desafios no ministério, né? A gente pensa, né, situações que a pessoa vai perguntar, alguém, eu pensava assim, alguém vai chegar no escritório pastoral, Uhum. né? Vai chegar e me fazer uma pergunta e que resposta eu vou dar? Então, só que quando a gente está sempre procurando buscar Deus em oração, sempre ligado com Deus, Deus começou a nos capacitar no dia a dia. E não é, ele não prepara, eu pelo menos comigo foi assim, ele não me preparou por um ano para depois chegar, não, ele me colocou, que envia-me a mim. Ele não, nesse versículo para mim não diz assim, ó, te prepara para ter experiência. Claro que a gente procurou ter curso teológico, experiência com outros pastores junto, mas cada situação de sentia que eu pensava assim, como é que eu dei essa resposta? Uau. Aí eu entendia que Era o eu Espírito. era um instrumento, eu sou um instrumento nas mãos de Deus, Somos eu estava ali, apenas a caneta e tu és o escritor, é isso Senhor. aí. Escreve além de mim, né? E as pessoas até falavam, nossa, eu me senti tão bem com essa situação, tá, mas. Aí tu ficava a gente pensando, não, mas entendendo, isso aqui não é um ego meu, eu que. Não, não. Vinha na hora, Deus nos revelava e nos ajudava ali. E sabe uma coisa interessante? Já que tá fluindo esse assunto, eu digo assim, né? Porque a tua preocupação de querer ter as respostas, eu acho que muitas pessoas devem passar pela mesma coisa. Quem sabe você tá passando no teu trabalho, ou sei lá, tu é novo no teu cargo, você tem essa coisa, eu preciso saber, né? Mas um bom líder, ele não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que vai buscar saber, Uhum. né? Então, tipo assim.
falar que não sabe também não é feio. E eu descobri isso a duras penas, porque eu tenho uma, meu Deus, uma autocobrança comigo mesma muito grande, né, e eu dizia assim: "Cara, eu não posso errar, não posso errar", e eu tinha essa autocobrança. Nunca foi dos meus pais, de ninguém, era meu, desde pequena eu sou assim. Tô fazendo lá meu trabalho de artes, minha mãe dizendo assim: "Priscila, vai dormir?" Eu digo: "Mãe, eu preciso melhorar, preciso melhorar". Então já existe essa cobrança comigo, né. E aí, quando eu vi que, tipo assim: "Não, tá tudo bem dizer que não sabe", Uhum. sabe, às vezes eu até hoje eu pergunto para o pastor Diego: "Ô amor, o que que tu acha disso aqui, isso aqui?" E ele vai lá e me instrui e tá tudo certo, sabe. O pior é, se eu nunca quisesse saber para crescer, a pessoa também tem gente que se estagna, né, Com se diz certeza. assim: "Ai, não consegui, falhei aqui, não vou mais fazer, não vou mais tentar". Ou um medo de De errar, passar confessar que vergonha. errou, né. É, ou que não sabe, É. a pessoa daí isso é orgulho, isso é, né, é soberba, que a gente não caia nesse pecado, porque é muito chato, e tá tudo bem, tá todo mundo aprendendo, evoluindo, mas que legal saber disso. E aí, houve esse envio, você estava lá no trabalho, e aí, me Aí conta eu aí. cheguei na cidade do Herval, meu primeiro trabalho, amo essa igreja Sim, até sim. hoje, acompanho, porque, tipo assim, foi meu primeiro trabalho, tenho amigos até lá, Uhum. né. No começo não foi fácil, porque até tem a cultura da igreja diferente, até a gente Claro. chegar a aprender, né. Então eu fiz a primeira reunião de obreiros lá e falei: "Irmãos, ó, nunca fui pastor, nunca pastorei uma igreja, aqui é o meu primeiro trabalho. Tudo depende da graça e da direção de Deus. Uhum. Eu gostaria de vocês me ajudasse a eu um dia ser um pastor de verdade, diferente. Levava para esse lado. Eu tô começando agora. E eu me senti abraçado, tá? Hum. Por eles. E ele, então, me ensinaram a ser um pastor. E eu procurei aprender com eles, que a gente aprendia todos os dias. Aonde muitas coisas aconteceram. Nessa igreja, a gente ganhou um carro, que a gente conversou com uma pessoa que não era crente, trouxe para dentro da igreja. A gente ganhou um ônibus, Olha né? só, Então, muito meu trabalho, sobrenatural. as coisas vinham assim do nada, alguém me ligava: "Ah, eu tenho um ônibus para dar para a igreja, porque eu vi que vocês estão fazendo evento onde eu andava". Uau. Eu era o motorista do ônibus, levava o pessoal para as congregação, então foi uma bênção e foi uma conquista abençoada. Que legal. Foi vários desafios, depois dali chega a despedida, Eita, tá. daí dói, né? Ali, parece que assim, aí quando alguém só chega, a gente é submisso, né: Uhum. "Olha, agora vocês vão para outra cidade". Eita. E aí eu guardei isso e quando eu cheguei no culto de domingo, eu fui comentar para a igreja e, meus irmãos, ó, eu tenho amigos hoje que vão estar assistindo, vão lembrar disso, tentaram ligar para o pastor presidente para não acontecer, e isso a gente se sentiu abraçado depois, entendeu? Pô, realmente a gente plantou algo aqui, né, porque além de tudo, há uma amizade, há uma Claro, um comunhão com as vínculo, pessoas, né. imagina. Então, tive que aprender também a deixar para trás e ir para um outro desafio, que foi na cidade de São Marcos, também no Rio Grande do Sul, né. E depois passei mais um tempo, aí já começa a amadurecer um pouquinho mais, aí eu fui para a cidade, de Caxias do Sul, né. Por isso as várias Por mudanças, isso a por troca das causa do cidades. ministério. Era totalmente no ministério, né. Uhum, Então fazia a gente chega a um certo ponto que se sente talvez cansado, uhum, desanimado, porque uhum. geralmente a gente se doa, né, e também vai ter aquele momento que o pastor também precisa ser pastoreado. Perfeito. E a gente passa por esse problema e a gente às vezes a gente pensa: "Vou compartilhar isso com a igreja", pode ser que aquela pessoa vai desanimar cada vez mais. Então eu tinha uma luta muito maior que eu tinha que resolver e alguém vinha me confessar ou conversar comigo sobre um problema que eu olhava assim: "Nossa, o meu problema é muito maior que esse, ela simples é só por causa disso que ela tá desanimada". Então a gente passava uma situação, só que chega um certo tempo, comigo aconteceu, que eu Uhum, não aconselho a ninguém hoje que tá assistindo a acontecer isso aí, que é abandonar um ministério. Achando: "Olha uhum. só, se eu abandonar aqui eu poderia se eu tivesse ido para tal emprego que vai", o pastor ele recebe alguns empregos que chama atenção. Se tu olhar pelo teu, pra ter o teu melhor, teu bem-estar, O conforto da hoje em dia não, família, para enfim, aí, né. eu tô aqui, eu sou na missão, é o que Deus preparou. Mas se eu fosse para aquela outra emprego lá, eu vou ganhar muito mais. E eu cometi esse erro, porque eu fui pensando: "Eu vou trabalhar nessa empresa, eu vou ganhar", na época era R$ 10.000. Uhum, era E aí eu dinheiro. pensava assim: "Meu Deus, isso aqui eu vou Uhum. poder dar um bem-estar". Aí a gente começa, parece que manipular as coisas com Deus. "Senhor, quem sabe eu vou ganhar um bom dinheiro aqui, em vez de eu ser o missionário, eu ajudo a manter o missionário". Uhum. Só que tem coisa que Deus quer que a gente Ele faça. te separou para algo, Não né, adianta, não eu tem como transferir. tentei fugir disso aí, e aí aconteceu, né, que um pastor da cidade de Brasília me ligou.
e me avisou assim: Cefas, tudo bem? Eu, tudo bem. Olha só, eu tenho um desafio para fazer para você, para cuidar uma igreja em Goiás, em Goianésia, cidade de Goianésia. Nossa. Queria saber se tu tem esse desejo de vir, quer vir conhecer primeiro, ver, ora a Deus. Uhum. E eu já respondi na hora para ele. E eu falei assim, pastor, acabei de comprar um carro. Uhum. E esse carro, a parcela é muito grande, é alta. E eu já tinha, como missionário, não tem como um missionário ir para campo com um carro com uma parcela alta. Então, eu lhe agradeço, né? Mas eu já vou dizer para o senhor que não tem condição. Ele, tá, mas o que que te impede? Eu falei assim, o que me impede hoje é o carro. Aí ele falou para mim, tá bom, então vamos continuar orando. Pastora, passou um mês, mais ou menos, não me lembro de datas assim. Um mês eu estava indo com esse carro no posto de combustível, abasteci o carro e coloquei no estacionamento na frente para entrar na loja de conveniência. Quando eu entrei nessa loja de conveniência no posto, eu tomei um café e fui ao banheiro. Quando eu voltei, meu carro não estava mais. Meu Aí eu pensei, Deus do não, céu. eu acho que como eu sou meio desligado, acho que eu botei o carro no outro lugar. Não foi. Comigo isso aqui aconteceu. Eu pensei, não foi. Aí eu procurei o carro, não achei o Meu carro. Deus. E aí eu comecei assim, perguntei pro frentista, vem cá, tu não viu um carro que eu botei aqui? Ele falou, olha, eu não vi, mas o posto tem Câmera, né? câmera. Sim. Aí eu falei, então tá bom, conversei com o gerente, expliquei pra ele. E ele me mostrou as câmeras, uma pessoa que entrou ali, tava meio chovendo, então ele entrou com um guarda-chuva, então a câmera só pegava da cintura pra baixo. Mostrava eu fechando o carro, entrando, e essa pessoa pegou o carro e saiu. E eu fui, e aí começou a cair a ficha depois, que eu fui furtado, que aí aconteceu isso aí. E Uau. aí eu perguntei, e agora o que que eu fiz? Eu queria me desesperar, mas não conseguia, sabe? Uhum. Aquela coisa assim, não, vai acontecer, o Deus vai fazer um milagre, o carro vai aparecer, não vai sumir assim. Do nada. Eu não tinha seguro nesse carro, eu não tinha nada, né? Então eu só simplesmente tinha o carro. O que aconteceu? Fui pra igreja, porque eu pensava assim, agora, Jesus, eu vou ter que me agarrar contigo. Aonde foi que eu errei, Jesus? Aí a gente começa a ser um pouco Se egoísta. indagar, né? Aí tá, fui pra igreja, aí um dia eu ia ministrar naquele culto, e eu tô sentado, o delegado pegou meu contato, caso achasse ele ia me mandar. Eu tô nesse meio tempo, antes de ministrar, na oração eu recebi uma mensagem do delegado, achamos o teu carro. E eu peguei no Uau. telefone assim e falei assim, glória a Deus, eu vou entrar agora aqui, já vou contar o meu testemunho, que achou o carro, como Deus é bom. E aí, sabe quando tu clica em cima da imagem e a tua internet tá ruim, custa Aham, aparecer a imagem? aham. Eu vi que era um carro. Sim. Só que aí tá, quando eu cheguei no púlpito, salve os irmãos, capaz do Senhor, na igreja, aí abriu a foto, o carro todo queimado, todo desmanchado. Meu Deus. Aí Aí virou um testemunho. Aí eu já perdi o ritmo, eu falei: "O que que eu vou fazer?". Ai, meu Aí, né, Deus. orei a Deus, tal, Hã. segui, não toquei no assunto do carro, Meu preguei ali Deus. só os pedaços, né, Sim. e fui pra casa. Passou umas 3 semana pra um mês, esse pastor voltou a me ligar e falou pra mim assim, pastora Pri falou assim: "Tudo bem, pastor Cefas", ele é uma pessoa bem calma, "Tudo bem, pastor, como é que você está?". Falei: "Pastor, tô bem, depois do que aconteceu com o carro, eu tô bem". Ele disse assim: "O que que houve com o carro? Tu bateu o carro?". Falei: "Não, pastor, o carro foi furtado", contei pra ele assim, assim, assim. Aí ele respondeu pra mim assim: "O que que te impedia de ir pra obra mesmo?". Eita. Aí que caiu a Aí eu ficha. falei: "Pois é, pastor". Eu falei: "Então, tipo assim, Uau. ora a Deus e procura entender se isso aqui não está nas mãos de Deus e direcionada por ele". Uau. Aí eu fui entendendo e falei: "Bom, eu Que forte. realmente abri mão da obra pro meu bem-estar, pelo carro". Aí ele marcou para mim ir nessa cidade, cantar e pregar. Eu fui na cidade de Goianésia, o pessoal vai estar assistindo depois ali. Cheguei em Goianésia, eu, fui conhecer a igreja, uma igreja de chão batido, os Uhum. bancos de madeira, uma Ai, igreja bem que legal, simplesinha, que legal. bonita, mas bem simples, pessoas Sim, sim. abençoadas, mas precisava de alguém para terminar aquela obra ali. Quando eu botei os pés na igreja, eu falei assim: "É aqui meu lugar". Eu não Uau. tinha mais como querer negociar com Deus, que às vezes a gente faz assim, a gente É, quer, parece que dá uma ajuda para barganha, Deus, né? né. É. Então cheguei ali, pregamos, cantamos, voltamos para casa. 15 dias depois, eu já estava morando em Goianésia, como missionário lá, como pastor. Depois a gente conseguiu botar o piso, trocar o som da igreja, Uau. abençoar, e fomos para a cidade, para de coração e alma, né. Então Deus nos abençoou muito, aprendi uma outra cultura. Nesse meio tempo a gente ganhou um jovem para Jesus, Uhum. né, e que não era cristão,
que era de outra, não pertencia a igreja nenhuma, até estava dando luta para os seus pais, né, do que Uhum. ele vivia. E como a gente ganhou ele, ele começou a conquistar e estava junto na igreja e querer ter aquele amor mesmo, porque a gente não é nada, é só simplesmente por querer abraçar uma pessoa, por Uhum. estar junto, né? Aí eu recebi um presente, que foi um carro de Ah, presente naquele mentira. dia. Então eu fui pra lá, então tipo assim, Uau. Deus nunca fica devendo nada pra Deus ninguém. de Tem o tempo Deus. de Ale Deus em tudo, né? Quando a gente começa a entender que hoje eu vou ser bem sincero assim, eu não dou valor mais pra carro, pra Amém. roupa, pra uma casa. Se eu tiver que hoje e receber um desafio e for de Deus de ir para a missão, de voltar lá atrás, numa igreja que não tem nada, eu não penso em duas vezes, Amém. porque eu senti a mão de Deus todas as vezes quando eu Te precisei sustentando. necessitar. Porque, tipo assim, parece, quando a gente tá na luta, a sensação parece que Deus tá contigo lado a lado. E era muito bom. Então, agradeci a Deus por tudo e foi um desafio muito abençoado para mim. É, viver na dependência ela não é fácil, mas eu vejo assim que todas as vezes que eu vivi um tempo de dependência foi o melhor tempo da minha vida. Foi o melhor aprendizado, foi o melhor tempo de intimidade, de profundidade com o Uhum, Espírito Santo, né? E eu acho que tu tá aqui para testemunhar exatamente isso, porque não há lugar melhor do que estar na dependência de Deus e na vontade dele, porque daí as coisas fluem, né? Porque se for diferente disso, realmente acontece milhões de coisas. Mas eu até quero enfatizar algo que tu falou, né? Eu ouvia testemunhos assim de pastores, missionários, pessoas dizendo assim: "Ah, ganhei um carro". hum, Cara, tipo assim, eu já tinha ganhado roupas, eu já tinha ganhado maquiagem, às vezes, quando eu não tinha, ou um perfume que acabou, alguém vai lá e me presenteia. Isso aí eu acreditava. Mas quando alguém falou assim: "Eu ganhei um carro", eu não acreditava. Eu era meio incrédula nisso, sabe? sim. Eu dizia: "Ah, para, né? Carro, uma coisa é tu dar roupa, outra coisa é tu Uhum. ganhar um carro. Como assim?". E, cara, assim, ó, pra honra e glória do Senhor, a gente ia ficar a pé também, eu tenho um testemunho disso. E o Senhor nos deu um carro. Por isso que eu entendo que Deus faz esses milagres, essas coisas, quando a gente não é apegado em coisas material, né. É, Então, quando eu quis, eu tive uma experiência muito forte, quando eu quis achar que eu poderia ter um outro tipo de conforto, algo, e eu quis fugir daquilo que chamava que Deus tinha, né. Porque às vezes a gente passa por momentos na nossa vida, não é, a gente olha assim: "Pastor, olha, eu queria ter a vida do pastor, porque olha só, ele tá sempre contente, ele tá sempre rindo, ele tá sempre, sempre". Só que depois tu vai sentir, existe lágrimas, né, existe muitas. sofrimento e tu viver realmente pela fé. É. A gente tem uma experiência de viver, tipo assim: "Amanhã eu tenho que fazer isso aqui, e agora? Não tenho". Senhor, tá contigo, a gente dormir e amanhã Deus solucionar, entendeu? Cada dia o seu próprio mal, né. É literalmente isso, tipo, viva cada dia e o Eu Senhor tive vai uma dar. experiência assim, quando na missão a gente teve o primeiro filho, o Davi, e chegou um momento que a gente não tinha fralda mais para o Davi, precisava comprar fralda para ele. E aí eu pensava assim: "Eu vou ter que pedir pra alguém?". Aí eu falei: "Ah, vou, não, não, espera aí". Aí eu falei: "Não, espera aí, se eu sou uma pessoa que tô exercendo hoje a fé", porque muitas pessoas até acham que por ser pastor a fé é enorme, Sim, sim, né, sim, não, pastor Deus o 100%. livre. Todos os dias, né. Aí eu fui pra farmácia, Aham. me lembro que eu tinha R$ 9 e pouco, que existia aquelas fraldas de menores valores, Sim, sim. então eu fui na farmácia e falei: "Moça, qual é a fralda que você tem mais barata aqui?". Eu sei que era, dava R$ 14, eu não tinha o valor. Uhum. Eu falei: "Então tá, muito obrigado". Eu virei as costas. Quando eu virei as costas, alguém da farmácia falou assim: "O senhor não é o pastor que ele estava pintando a igreja ali, porque é uma cidade pequena, era Todo mundo seis se mil habitantes, todo mundo conhece. se conhece". Aham. Eu falei: "Sim, sim, faz o seguinte, pega tudo que o senhor precisa para o seu filho aqui, e aí que eu vou pagar". Eu pensei, pastora: "Bom, meu filho precisa de uma madeira, precisa disso, eu vou fazer as compras". Quando eu pensei, na hora Deus me falou: "É só a fralda". Eita, Porque amanhã é outro dia. Então o que eu amém. fiz? Peguei só a fralda. E ela falou: "Tá, mas não vai precisar mais coisa, não precisa de um bico, uma negócio". "Não, não, é só a fralda que eu preciso". Então, depois que a gente pegou aquela necessidade do hoje, nunca me faltou. Então são Aleluia. experiências assim, ó, que a gente se alegra e relembra disso É. aí, né. Com meu filho também, quando o Navi nasceu, ele era para ser uma criança tetraplégica, Meu não ia falar, Deus. não ia caminhar, uma criança com pneumonia congênita, deu várias complicações, né. Então, eu não tinha o que fazer, eu vi aqueles testemunhos de pastores, pregadores, que eles falaram que entravam no banheiro do hospital, que dobravam o joelho, que não se levantavam dali até o milagre acontecer.
tudo isso eu fiz. Toda essa receita eu fiz. Não, para aí, mas se Deus foi com fulano, vai ser Vai ser comigo comigo. também. Eu tô Uhum. aqui, eu tô junto, Uhum. então eu orava, buscava. Eu Aleluia. tentei ficar no hospital, era na UTI, então eu não podia ficar no quarto. Sim. Não, eu não vou pra casa, eu só vou sair daqui com o meu milagre. A gente quer, parece que, não, é agora, né? Uhum. Não entende. E aquele meio tempo vai te fortalecendo mais. Quando chegou um tempo mais que eu orava, que eu botava em grupo de oração em tudo que é lugar, pedindo oração para meu filho, não tinha mais o que fazer, o médico dizendo assim, olha, nós temos que desligar os aparelhos, nós temos que Meu desligar os Deus do aparelhos. céu. Aí eu entrei na UTI, tava com a cabeça toda cheia de aparelhos, né, naquela incubadora, só botava as mãos, e eu pensava assim, senhor, eu já orar não tinha mais o que fazer. Foi quando eu botei as mãos no Davi, né, e eu cantei um louvor ali. Uau, Aí eu cantei um adoro. louvor abençoado, né, daquele da Cassiane, com muito louvor. E o que eu podia fazer era adorar ali. Aleluia. Então eu fiz isso e saí dali, aí procurei o médico. Geralmente a gente sai da UTI, vai procurar o médico para ver como é que tá, se melhorou e tal. Eu não encontrei o médico e eu saí. Aí tive que ir para outra cidade, porque ficava em outra cidade. Quando eu cheguei lá, em casa, logo em seguida o telefone tocou. Aí o médico falou assim: vocês estiveram aqui no hospital? Eu falei: tive. Eu falei: então, eu não consegui entender, porque o teu filho amanhã vai pro quarto. Aleluia. Aí eu, assim, no quarto, já voltamos, abençoado. Então Deus fez aquele milagre. Aleluia. Então são experiências que a gente nunca vai esquecer. Amém. E quando a gente vê alguém falando, a gente sabe e acredita, né? Às vezes hoje eu consigo chegar para alguém que tá passando essa dificuldade com o filho, talvez tenha alguém hoje que tá pensando assim, ó, eu não sei mais o que vai Não tem acontecer. mais jeito. Hoje eu consigo dizer assim, com maior tranquilidade, né? O Deus que faz milagre ainda faz hoje. E a Aleluia. gente entregar a Deus a vontade dele Amém. e não querer ajudar, entregar nas mãos de Deus, a gente, Deus vai E nos confiar de abençoar. fato, Confiar, né? Glória a Deus. com E, certeza. e eu creio assim, gente, que eu creio de verdade, eu tenho falado muito isso, que Deus não é um Deus do passado que fazia lá atrás, ele ainda faz hoje. E eu creio que a igreja brasileira, a igreja do sul do Brasil, viverá um tempo de sinais e maravilhas. Eu tenho orado isso constantemente, que eu disse, Senhor, eu quero ver os teus milagres e maravilhas ainda hoje, sabe? Eu não quero só ouvir testemunhos, não, eu quero viver esses testemunhos, eu quero viver o teu avivamento. E eu tenho orado, Senhor, que não precise de um apelo para as pessoas se renderem aos teus pés. Não, que ao ouvirem o louvor, ao entrarem na igreja, elas sintam a tua presença tamanha que elas já venham se render, que os milagres já comecem a acontecer, que não precisa de uma imposição, não precisa de uma palavra, não, que o teu Espírito flua, sabe? Porque às vezes falta em nós essa fé de que o Espírito Santo faz ainda hoje, né? E não deixa o fluir dele. Às vezes a liturgia de um culto é muito mais importante, uma estrutura é muito mais importante do que o joelho no chão, né? E eu tenho orado muito por isso, porque eu creio que a igreja brasileira vai viver um tempo novo em Cristo. Mas que alegria poder ouvir a tua história. Passa muito rápido, né, a Sim. entrevista, mas eu sei que tem muito mais experiência que você poderia estar contando, mas eu sei assim, ó, que aquilo que as pessoas precisavam ouvir, que eu precisava ouvir, o Senhor ministrou aos nossos corações. Quero te agradecer Muito pelo obrigado. tempo, pelo testemunho, tantas coisas enriquecedoras que você falou aqui. Que Eu alegria. deixo o meu agradecimento, né, Amém. para você, pastora Pri, para o pastor Diego e para quem tiver, né, dos pastores. Amém. O recado que eu posso dar de coração, por mais que vai chegar momentos, vai chegar dias ruins. Só que nunca abandona aquilo que Deus colocou nas mãos de Deus, nas tuas mãos, nunca abandona isso, porque é um arrependimento tão grande depois. Eu tenho um arrependimento tão grande hoje, perguntar, Cefas, o que te arrepende? Ter um dia aberto a mão daquilo que do meu id, de eu estar, por querer pensar em outras coisas diferentes. Nunca vi Deus deixar alguém desamparado, então esse é o meu segredo. Nunca abandone aquilo que Deus colocou no teu coração. E eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer e Deus vai abençoar e a gente vai ver ainda. Amém, eu creio, em nome de Jesus, que você seja abençoado com essa palavra, com esse testemunho. Quero agradecer, então, o seu tempo, tudo aquilo que a gente viveu aqui. Quero agradecer você que ficou até agora aqui assistindo. E não esquece de deixar seu comentário naquilo que Deus falou com você. Mande para alguém esse testemunho. Quero agradecer também, mais uma vez, esse espaço tão maravilhoso que é o Centro de Eventos e todos os nossos patrocinadores. Nosso, muito obrigada. Sem vocês, isso não seria possível. E que alegria saber que nada se faz sozinho. Gente, Tete a Tete é pessoas comuns, com histórias extraordinárias
missionárias em Cristo. Então, se você tem testemunho também, nos procura. Assim que o pastor Cefas falou, eu nem sabia que ele queria fazer um tete-a-tete, ó. Olha só. Mas eu sei que o Espírito Santo vai tocar no teu coração e no meu também para poder te convidar em nome de Jesus. Obrigada, pastor. Muito Deus obrigado. abençoe você e até o próximo tete-a-tete. Rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando